Evangelho conforme João, capítulo 10, eu vou ler os 6 primeiros versículos, verso 1 ao verso 6. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Vamos orar mais uma vez. Amado Senhor e Salvador, estamos diante da Tua palavra que será pregada, Pai, e cremos firmemente que o Senhor se apraz em falar ao Teu povo por meio da pregação. Que nesta noite, ó Deus, o Senhor abra os nossos ouvidos para que consigamos de fato perceber a Tua voz, que venhamos a dar ouvidos ao Senhor, que venhamos colocar em prática a Tua palavra para a Tua própria glória. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus, amém. Na semana passada você viu que no capítulo de número 9, o Senhor Jesus curou um cego de nascença, e a cura deste cego envolveu um embate com os fariseus que ali estavam. Enquanto você tem o ex-cego dando um bom testemunho a respeito do Senhor Jesus Cristo, não temendo aqueles que estavam ali querendo colocar qualquer um que recebesse a Cristo para fora do serviço religioso, para fora da sinagoga, você vê também os pais do ex-cego, que mesmo sabendo o que Jesus havia feito pelo filho, que desde a infância, desde o nascimento, não enxergava, por medo dos fariseus, negaram que sabiam quem tinha feito o filho enxergar novamente. E você vê também a postura daqueles homens, daqueles fariseus que ali estão, que desacreditam totalmente do milagre, e eles querem desacreditar ao Senhor Jesus Cristo, eles querem duvidar que aquele moço de fato era cego desde o seu nascimento. E por fim, se você olhar os versos 34 em diante, você vai ver o que aconteceu com o ex-cego que havia sido então curado por Jesus. O texto diz assim: mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós, e o expulsaram. O que você tem aqui então é o ex-cego novamente falando a respeito do seu Salvador, do seu benfeitor, e aqueles homens que não criam em Jesus, colocando para fora este moço. Mas em seguida, você tem o Senhor Jesus acolhendo este homem. Veja no verso 35, ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Você tem duas atitudes bastante contrastantes: os líderes religiosos expulsando o ex-cego, Jesus acolhendo este homem e pronunciando um juízo, dizendo: eu vim a este mundo para que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. É neste momento então que os fariseus ficam profundamente irritados. Eles sabem que o Senhor Jesus Cristo está falando deles,
E então eles retrucam. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. E então, nos versos que foram lidos hoje, você tem Jesus continuando a sua conversa com os fariseus. Os fariseus estão aqui retrucando: por um acaso você acha que nós também somos cegos? Jesus vai exortar estes homens mais uma vez, mas o resultado da conversa já está anunciado aí no verso de número 6. Veja aí. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Jesus falou mais uma vez, eles não entenderam. E apesar de na sua Bíblia aparecer aí traduzida a palavra parábola, a palavra grega que aparece aqui no texto de João, ela não é a mesma que aparece nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e que lá é traduzida por parábola. Na verdade aqui é outra palavra grega, porque no evangelho de João não há parábolas. O que você tem no evangelho de João o tempo todo são comparações que o Senhor Jesus faz. Se você olhar esse texto na NVI, você vai perceber a tradução da seguinte maneira: Jesus usou esta comparação, mas eles não compreenderam. Então o que na sua Bíblia aí, na nossa Bíblia está parábola, na NVI traz comparação. Isso porque a palavra grega significa literalmente alegoria. Jesus usou desta alegoria, desta figura de linguagem, e há diferença entre uma parábola e uma alegoria. Na alegoria, quase tudo tem significado, e ela de fato é usada para efeito de comparação. Jesus mesmo vai apontar aqui o significado das comparações que ele está fazendo. Ele vai se comparar a uma porta, ele vai se comparar também aqui a um pastor. Mas nas parábolas, conforme diz, ou conforme ensina Sproul, normalmente você não tem alegorias, normalmente. Há parábolas que trazem algumas alegorias, mas normalmente parábolas não são alegorias. Contém alegorias, mas o objetivo da parábola é ensinar um ponto específico. Ela é uma história contada para se ensinar um ponto específico. É por isso que aqueles que tentam muitas vezes interpretar as parábolas, tentando dar sentido a tudo que aparece na parábola, acaba se perdendo na interpretação e falando o que a Bíblia não fala. Talvez uma das interpretações mais famosas e equivocadas da parábola desta forma seja a interpretação de Agostinho da parábola do bom samaritano. Agostinho tenta dar significado a todas as figuras que aparecem ali naquela parábola. Então ele vai dizer que o homem que caiu semi-morto à beira da estrada é o pecador, o samaritano que para ajudar é o Senhor Jesus Cristo, a hospedaria seria, na visão dele, a igreja, as duas moedas que foram deixadas na hospedaria seriam os sacramentos. Note que nesse tempo de Agostinho, o catolicismo ainda tinha 2 sacramentos somente. Então as duas moedas seriam os sacramentos, e naquela parábola o bom samaritano ainda disse que iria embora e que iria voltar, e isso então seria a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. É uma história bastante interessante, mas está errado. Jesus não quis ensinar isso com aquele texto, mas esse é o problema em que se mete quem quer dar significado alegórico a todos os elementos de uma parábola. Mas aqui no texto não, aqui de fato
há uma alegoria. São duas comparações, como eu disse. A primeira, Jesus se comparando com uma porta. A segunda, Jesus se comparando com um pastor. E aqui você aprende, nestes 6 primeiros versículos, a respeito de verdades sobre o pastoreio. Lembre, você precisa ter o contexto anterior bem fresco aí em sua mente. A primeira verdade que você tem aqui sobre o pastoreio é que falsos pastores são uma realidade no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Perceba aí que Jesus começa no verso 1, usando mais uma vez a sua expressão bastante solene, é o seu amém, amém, que aqui é traduzido por em verdade vos digo. Jesus chama a atenção então para de forma solene para aquilo que ele tem a declarar a estes homens. E como eu disse, lembre aí do pano de fundo. O pano de fundo é a expulsão de um ex-cego, de um moço que foi curado. Este moço é expulso pelos líderes da sinagoga. Lembrando disso, fica claro então que Jesus vai falar aqui no versículo 1 a respeito de pessoas que não eram autorizadas a cuidar das ovelhas dele. Veja o versículo: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. A declaração de Jesus, solene, é também grave. Ele está falando aos fariseus, ele está falando aos líderes que expulsaram o jovem da sinagoga, porque este jovem se dobrou à autoridade do Senhor Jesus Cristo. E aqui o aprisco fica claro que se refere a Israel. Jesus vai dizer isso mais à frente. E a comparação de Jesus é que Israel está no aprisco, são como ovelhas no aprisco. Significa então que eles estão sob cuidado, ou estão em um lugar de cuidado. Jesus usa uma figura bastante comum e bastante conhecida daquelas pessoas, porque era muito comum famílias criando ovelhas dentro dos seus quintais. Então havia a casa, havia os quintais, e as ovelhas muitas vezes eram cuidadas ali nos quintais. Mas ao que parece, Jesus tem em mente aqui não um quintal, mas um local independente das casas, e isso também era comum, onde várias famílias alugavam, colocavam as suas ovelhas ali. Então tinham vários rebanhos de várias famílias, eles contratavam um porteiro, e aquele porteiro então ficava cuidando da entrada, para que estranhos não entrassem ali naquele local. Então aquele que Jesus está tratando aqui por ladrão e salteador tem uma característica. Qual é a característica? Por que ele é chamado de ladrão e salteador? Porque ele não vai até a porta e entra por onde deveria entrar. O porteiro não conhece o ladrão e o salteador. É por isso que este que Jesus está falando que é ladrão e salteador, ele está escalando para tentar entrar no aprisco e então se apossar das ovelhas. Se você levar em consideração o verso 7, fica bem claro então distinguir quem é a porta. Veja no verso 7: Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Talvez você já esteja tentando aí, pensando, quem é o porteiro? Há muito debate a respeito disso, mas ao que parece, Jesus não está dando aqui um significado a quem seria o porteiro. A figura do porteiro aparece aqui só para ilustração acontecer. Havia apriscos, havia um porteiro, e pessoas não autorizadas tentavam pular, porque Jesus não diz que ele é o porteiro, ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Se você leva então em consideração esta declaração, o que isto significa? Que ladrões e salteadores
são todos aqueles que querem usurpar uma função que não lhes foi dada, que querem assumir um posto que não foi dado pelo Senhor no cuidado das ovelhas. Eles não entraram pela porta, ou seja, eles não creem no Senhor Jesus Cristo. Lembra aí dos fariseus. Os fariseus estão no capítulo anterior, tentando o tempo todo desacreditar Jesus, e vão dizer: olha, se este homem fosse de Deus, ele não iria curar em dia de sábado. Esse homem é um pecador. Então estes homens, estes líderes, que pretensamente estão cuidando das ovelhas de Israel, não criam naquele que é a esperança de Israel. Não entraram pela porta das ovelhas, não tinham a Jesus Cristo como o seu pastor, Jesus Cristo como profetizado em vários textos do Antigo Testamento, como sendo o pastor de Iavé, aquele que viria para congregar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então fica bem claro que estes falsos pastores, a quem Jesus está se referindo aqui, chamando de ladrão e salteador, ou ladrões e salteadores, são de fato os fariseus, que em vez de acolher o ex-cego, expulsam da sinagoga. O moço está dentro da sinagoga, do local onde havia o serviço religioso. Ele está entendendo quem é o Messias, mas ele está sendo expulso daquele local. Esses líderes não pensavam no povo, eles pensavam apenas em si mesmos, daí serem ladrões e salteadores. É o que tudo indica. A comparação de Jesus aqui tem tudo a ver com o texto de Ezequiel, e eu peço que você volte lá em Ezequiel, no capítulo de número 34, veja o que o texto diz logo nos primeiros versículos. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos da lã, degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. A profecia de Ezequiel fala contra os líderes de Israel. Você tem o rei de Israel como o pastor de Israel, mas você tem também os líderes religiosos que também serviam para pastorear o povo, e as ovelhas estavam desgarradas, as ovelhas estavam perdidas. Contra esses pastores está sendo então aqui a profecia. E agora então Jesus se depara com líderes religiosos, com doutores da lei, que deveriam estar instruindo o povo e conduzindo a mente do povo cativa ao pensamento de Cristo, como Paulo vai falar mais à frente, mas que estão preocupados apenas consigo, com a sua religiosidade, com aquilo que eles entendiam ser verdade. Estes homens intimidavam as ovelhas. Era assim o pastoreio. Volte aí no capítulo 9 e lembre aí que no verso 22 o estado das ovelhas diante dos pastores é exatamente esse. Veja lá: isto disseram os seus pais, os pais do cego, quando foram chamados para ser interrogados, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Imagine então que você tem uma comunidade religiosa, líderes, e os que estão ali sendo apacentados, na verdade, têm medo.
têm medo das ordenanças, porque eles estão dizendo: nós vamos expulsar qualquer um que creia nesse Jesus. Além disso, você sabe que os fariseus, eles também colocavam bastante peso sobre as ovelhas. Vai lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 23, e repare aí comigo o que Jesus está falando a respeito deles. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Bom, aqui Jesus está denunciando a hipocrisia, mas veja o que Jesus denuncia no verso 4: atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Essa é a postura destes homens, e é por isso que Jesus está dizendo: estes homens não entraram pela porta das ovelhas, estes homens não foram chamados a cuidar das ovelhas, eles estão tentando entrar no aprisco de forma ilegal. Então Jesus está repreendendo a atitude destes homens que expulsam o jovem ali da sinagoga, e mais, tentavam afastar todos aqueles que estavam na sinagoga daquele que era a esperança de Israel e que ali estava encarnado diante dos homens. Meus irmãos, infelizmente, o que ocorria em Israel ocorre hoje em muitas igrejas. Há muitos líderes que estão totalmente descomprometidos da Escritura, que por mais que recebam o título de pastores, de presbíteros, não creem no Supremo Pastor, não têm como o seu Salvador, mas estão nas igrejas, estão pretensamente ensinando o povo, e nesse ensino eles acabam fazendo errar o povo, fazendo o povo abraçar ensinamentos que nada tem a ver com o Evangelho. E é por isso que você tem tanta gente dentro das igrejas evangélicas em estado de enfermidade diante do Senhor, enfermidade espiritual. Pessoas, primeiro, frustradas, porque vão atrás de promessas desses pretensos pastores, de que se vierem para a igreja não vão ter mais problemas, não vão ter mais doença, não vão ter problemas financeiros. Então essas pessoas vêm à igreja, continuam com suas lutas e vão embora tristes com o Senhor Deus. Aqui na nossa igreja, no ano de 2007, salvo engano, no ano que eu cheguei aqui na Praia do Canto, numa quarta-feira, eu terminei o estudo bíblico, estava assentado bem lá atrás, ainda eram cadeiras, uma mulher, já de uns 40 e poucos anos, uma dentista. Então ela estava com um semblante bastante entristecido, pediu para conversar, depois do estudo bíblico. Eu fui ao gabinete com ela, e ela então contou a história dela. Ela estava doente, ela teve um câncer, e na igreja onde ela congregava, os pastores a chamaram, oraram por ela, disseram que ela já estava curada do câncer, que ela podia abandonar o seu tratamento. E então ela fez isso que os pastores ordenaram. Passou um tempo, ela voltou a sentir dores, voltou no seu médico, e o médico constatou que o câncer não somente não tinha desaparecido, como agora já tinha tomado todo o corpo, já tinha acontecido a metástase, e ela estava num estado de tristeza bastante grande, decepcionada
não com o pastor, mas com Deus. Por que Deus fez isso comigo? Ela me perguntava. E foram alguns meses doutrinando aquela mulher que entendeu o Evangelho. E já no final, nos últimos dias de vida, quando eu ia visitá-la, ao entrar na sala, na porta da sala, já dava para sentir o cheiro ruim, porque ela estava de fato toda sendo corroída por dentro, mas lúcida. Você sentia o mau cheiro e ouvia ela cantando, louvando a Deus. E o último texto que eu fui ler com ela foi o texto em que Paulo diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E ela disse para mim: pastor, eu tinha muito medo de morrer, mas agora eu sei muito bem o local para onde eu vou. E morreu crente no Senhor Jesus Cristo, mas viveu um momento terrível na sua vida, por causa de maus pastores, de falsos pastores, que fizeram promessas que não foram feitas pelo pastor da igreja. Esse é um dos problemas do falso pastoreio. Outros problemas, crentes que acham que porque cometeram um pecado agora eles ficam desesperados, eles vão para o inferno, porque o tempo todo é ensinado que eles não podem pecar. É lógico, a Escritura diz que você deve evitar o pecado, que você não pode tentar o Senhor seu Deus, mas a Escritura também diz que nós somos pó, que nós vamos pecar, que quem diz que não peca faz de Deus mentiroso, mas que se nós confessarmos os pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados, purificar de toda injustiça. E ao invés de ensinar a bênção do Evangelho, coloca um jugo sobre os crentes que ficam agoniados e desesperados. Eu tive uma ovelha que deixava faltar energia da casa dela, porque ela todo mês mandava o boleto para R.R. Soares, porque ele dizia que ia orar pelos familiares dela, e dizia que não ia ter doença e que não ia ter problema financeiro, até que um dia esta senhora me ligou e disse: pastor, eu estou no hospital, por favor, não diz a ninguém não. Ela estava com vergonha de ficar doente, porque um falso pastor colocou sobre ela esse jugo. Meus irmãos, as igrejas estão cheias de falsos mestres, que têm feito o povo errar. Não é sem razão que você tem hoje em dia teologia queer, que é a teologia LGBT, teologia feminina, teologia negra. Essa semana um cantor gospel, que é também chamado de pastor, começou a colocar problema no hino Alvo Mais Que a Neve, porque este é um hino racista. E há pessoas atrás desse povo, pessoas que, ao que tudo indica, não entraram pela porta, mas que têm feito o povo de Deus errar. Estes ensinos têm levado muitos corações a se enamorar de pautas sociais e se afastarem do Senhor Jesus Cristo. E há muitos que são até legalmente ordenados. E quando eu digo legalmente ordenados, eles passaram pelo processo da igreja. Eles passaram pelo presbitério, no nosso caso. São de fato legalmente ordenados, mas que não foram chamados por Deus nem para ser crentes. Eu conheço alguns casos de pessoas que estavam no seminário junto comigo e que hoje nem crentes são. Eles não deixaram de ser crente agora, eles não eram crentes. Muitos deles declaravam isso. Meus irmãos, nós precisamos ter cuidado, porque essa é uma realidade. Jesus está colocando de forma bem clara esta realidade. Existem ladrões e salteadores.
Não são poucos os casos de pessoas que estão nas igrejas, que não deram certo em nada na vida e entenderam que isso era chamado para o ministério e foram para o ministério pastoral. Isso sem contar aqueles que nós sabemos que escancaradamente são líderes de seitas, pretensos pastores que estão na mídia, que dominam seus rebanhos pelo medo, seja pelo medo de não prosperarem caso eles saiam da igreja, seja pelo medo de perderem a salvação de alguma forma. Líderes que não enxergam pessoas, que enxergam cifrões, que enxergam carteiras. Pedro vai falar sobre isso na sua carta. Do mesmo jeito que no meio do povo houve falsos profetas, haverá entre vós falsos mestres. Muitos seguirão as suas práticas libertinas. E Pedro vai dizer que a motivação destes homens era exatamente espoliar o povo. Isso não é novidade dos nossos dias. E Jesus está tratando aqui com pessoas que estão expulsando fiéis da igreja. No caso, fariseus. Cuidado com falsos mestres e com falsos pastores. Mas o texto ensina mais. O texto ensina que o falso pastor, o falso mestre é uma realidade, mas o texto ensina também que o verdadeiro pastor é aquele que cuida das ovelhas. Então, se por um lado vem a advertência de Jesus sobre o ladrão e o salteador, a maravilhosa verdade que é oposta a essa é de que existe um verdadeiro pastor. Veja o verso 2. Volte lá em João. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. A ideia é de que o pastor não precisa invadir. O verdadeiro pastor não precisa pular o muro. O verdadeiro pastor, ele é esperado. E mais à frente Jesus vai falar claramente quem é esse bendito pastor. Não é o pastor Milton, não é o pastor das igrejas locais, não. Esse pastor a quem Jesus se refere é ele mesmo. Ele vai dizer: eu sou o bom pastor. É ele que está se colocando em oposição aqui aos falsos pastores. Ele é o pastor esperado por Israel, mas aqui, enquanto ele ainda está contando a parábola, a sua fala simplesmente vai destacar as características deste bom pastor. Ele ainda não vai se apresentar a estes homens como o bom pastor. O que ele vai mostrar: olha, isso que estes fariseus estão fazendo está errado. Estes homens são ladrões e salteadores. Existe um bom pastor. Quais são as características deste bom pastor? A primeira eu já falei: ele é esperado, ele não é um estranho. O porteiro abre a porta porque ele é conhecido. Veja o verso 3. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as próprias ovelhas e as conduz para fora. Veja o que ele está dizendo. Primeiro, ele é esperado. É claro que, de novo, você precisa lembrar do texto de Ezequiel 34. Você precisa lembrar do texto do Salmo 23. Você tem que lembrar do texto de Isaías 53. Todos os textos que falam a respeito do rebanho e do supremo pastor. Você precisa lembrar do Salmo que diz que nós somos ovelhas do seu pasto. E é esse o pastor esperado por Israel. Pastor esse que o cego que não podia ver reconheceu, mas que os fariseus não quiseram reconhecer, não se dobraram diante deles. Então veja, quando este pastor chama Jesus, as ovelhas o conhecem, as ovelhas dão ouvidos à sua voz. Eu não sei se você já viu, tem um vídeo bem interessante no YouTube de um pastor. Eu nunca tinha visto isso. A primeira vez que eu vi foi nesse vídeo. Tem um cercado, né, um aprisco
e um monte de ovelha. E de repente eles levam, acho que alguns turistas, e o pastor está ali no meio dos turistas, e ele então fala quais são as palavras que os turistas têm que dizer para chamar as ovelhas. Então um após o outro começa a chamar as ovelhas, estão lá distantes, e eles chamam, e as ovelhas continuam lá na sua vidinha, lá, cabeça baixa, comendo a sua graminha, e depois de algumas tentativas, o pastor chama. Quando o pastor chama, as ovelhas começam a levantar a cabeça, e vêm todas em direção ao pastor, e fica todo mundo embasbacado com aquilo que aconteceu. Como é que a gente chama, e esse bicho não vem, e o outro chama, e as ovelhas já estão ali? É isso que acontece de fato naquele pastoreio, e é essa imagem que Jesus tem em mente quando ele diz: olha, o pastor conhece as suas ovelhas, e as ovelhas conhecem o seu pastor. Lembre-se que Jesus está pensando aqui de um local onde há vários rebanhos, são as ovelhas daquele pastor que vêm até ele. É isso que você vai ver aqui no texto. Então ele conhece as suas ovelhas, ele as chama pelo nome, ele as conduz para fora. E aqui Jesus está de fato se referindo à separação daqueles que dentre o povo de Israel são de fato Israel de Deus. Lembra de Paulo falando que muitos judeus não creram no Senhor Jesus Cristo? Paulo fala do seu sentimento de tristeza. Os seus compatriotas judeus não estão crendo no Messias, a eles pertencem os profetas, as alianças, deles descende o Cristo, eles não estão indo até o Cristo. E então Paulo pergunta, ou diz: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Mas depois, mais à frente, ele vai dizer: em Isaac é chamada a descendência, os filhos de Abraão são os da fé. Nós já vimos isso nos capítulos anteriores aqui de João, e lá no início de João, essa verdade já é anunciada. Veio para os seus não o receberam, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então aqui você tem a ideia deste pastor que conhece, que chama as suas ovelhas. Veja como diz o texto, versículo 4: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, então ele chama para fora. Essa é a ideia, e é muito curioso, ou muito curiosa essa ideia, de o pastor chamando as ovelhas para fora, as dele, as que pertencem a ele, porque um dos sentidos da palavra igreja é exatamente chamados para fora, chamados de um local para um local público, para uma assembleia. Este é um dos sentidos da palavra igreja. E aqui o pastor então chega num grande aprisco onde tem vários rebanhos, e ele chama as suas ovelhas. As suas ovelhas ouvem a voz do pastor. Pense nessas questões. João já mostrou Jesus aqui chamando os seus discípulos pelo nome. Lembra que quando Pedro chegou, ele falou quem era Pedro, de quem Pedro era filho. Quando Natanael se aproximou dele, ele falou: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Quando ele chegou lá perto do poço em Samaria, aquela mulher chegou e começou a conversa com Jesus, e ele falou: chame lá o seu marido. Mas eu nem tenho marido. Isso você disse bem, porque você já teve 5, esse que está com você não é o seu marido. Ele sabia quem era aquela mulher, porque o pastor, ele conhece as suas ovelhas, e ele chama as suas ovelhas pelo nome. Uma segunda questão que você precisa pensar: com o ex-cego, dentro da sinagoga judaica, aconteceu o contrário disso que Jesus está dizendo aqui. Ele não está sendo trazido pelos pastores, ele está sendo colocado para fora. Ele não reza na cartilha dos pastores,
os pastores o expulsam. E então Jesus está dizendo aqui que vai fazer sair do aprisco todas as que pertencem a Ele. Logo, existem ovelhas naquele aprisco de Israel que não pertencem a Ele. Mas que negócio é esse, pastor? De onde o senhor está tirando isso? Do mesmo capítulo 10, dê uma olhadinha mais à frente aí no verso de número 22 em diante. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu Jesus: já vô-lo disse, e não credes. As obras que faço em nome do meu Pai testificam ao meu respeito. Por que estes homens não criam? Veja o versículo seguinte: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Jesus está aplicando aqui aos fariseus que não estão indo atrás dele a figura que ele está usando lá na comparação do versículo 1 ao 6. O pastor é aquele que é esperado, é aquele que conhece cada ovelha pelo nome, é aquele que chama e a ovelha vem. A ovelha não tem dúvida, mas os fariseus não estavam indo a ele. Então Jesus está sendo claro: vocês não são das minhas ovelhas. Mas há uma certeza aqui no texto: o pastor recolherá todas as suas ovelhas. Nenhum daqueles que foram eleitos pelo Senhor antes da fundação do mundo ficará esquecido, ficará de fora. Todos eles serão buscados pelo Supremo Pastor. E como bom pastor, o texto mostra, ele vai adiante delas, verso 4, elas o seguem e reconhecem a voz. Elas estão seguindo o pastor, porque o pastor está o tempo todo falando com elas, e elas vão atrás desta voz. Esse pastor bendito está livrando aqui as suas ovelhas, tanto do legalismo judaico. Veja o verso 3. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Era o que estava acontecendo com esse cego. Ele estava sendo livrado de todo esse sistema legalista judeu. É isso que o pastor faz. Ele liberta a ovelha desse legalismo, mas ele também liberta as ovelhas do paganismo. Aqui ele está falando das ovelhas de Israel, mas veja o verso 16, a declaração de Jesus vai ser a seguinte: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. De qual aprisco? Daqui de Israel. De onde são essas ovelhas? Lembra o que o pastor vai dizer na grande comissão? Ide pelo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Essa é a bênção de Abraão, para que por meio de Abraão sejam benditas todas as famílias da terra. Você é uma ovelha que não era daquele aprisco de Israel, mas se você está aqui nessa noite adorando Jesus, foi porque Ele, como bom pastor, te buscou, te colocou no rebanho, e agora você tem condição de ouvir a voz dEle. Então Ele livra este cego do legalismo judaico, e aqui Ele livra outras ovelhas do paganismo, porque quem não estava no redil ali de Israel, onde era adorado o Deus verdadeiro, nas outras nações se dobravam diante de falsos deuses, eram nações pagãs, mas esses também seriam libertos pelo Supremo Pastor, que aqui está dizendo: eu tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um
pastor. Sabe como que Paulo falou sobre isso nas suas cartas? Ele fala para os gentios: vocês eram estranhos à comunidade de Israel, vocês eram estranhos ao pacto, mas o Senhor derrubou o muro de separação e agora fez um só povo. Um só povo que adora esse pastor, o supremo pastor das almas. Jesus é o cuidadoso pastor anunciado no Antigo Testamento. É aquele que o Salmos 23 vai dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É aquele anunciado em Ezequiel 34, a partir do verso 11, porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Lembre que no começo de Ezequiel, quem está sendo aqui colocado de lado são os falsos pastores. Há uma profecia contra os falsos pastores, mas Deus não somente julga os falsos pastores, Ele diz: olha, eu vou buscar as minhas ovelhas, eu mesmo. Sabe o que eu vou fazer com as ovelhas? Veja lá no verso 12: como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvem e de escuridão. Verso 16: a perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, a enferma fortalecerei. Este supremo pastor está buscando as suas ovelhas, e é dito aqui quem é esse pastor. Verso 23: suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará, ele lhe servirá de pastor. E talvez você diga assim: não, pastor, o pastor aí é Davi. Meus irmãos, Davi já tinha morrido, já tinha um tempo quando Ezequiel escreveu isso aqui. Judeus não creem em reencarnação. Davi está sendo anunciado como pastor, porque o seu filho, que se assentará no trono e que reinará eternamente, virá. É ele, o supremo pastor. Jesus então na parábola está deixando bem claro: eu sou o bom pastor, e esse bom pastor conhece a você intimamente. Ele conhece a você mais do que você mesmo se conhece. Ele conhece as suas necessidades, os seus anseios. Ele sabe o que se passa em seu coração, e Ele cuida de você de forma muito efetiva. Ele livra você do pecado falando ao seu coração por meio da palavra. Louve a Deus então pelo fato de Jesus, o seu supremo pastor, ter colocado você no meio do seu rebanho, e de agora você ser ovelha do pasto dele, ou do pastoreio dele. E estando nesse rebanho, ele livra você de erros, de filosofias humanas, de ideologias humanas, e ele faz isso falando a você por meio da Escritura. A voz do supremo pastor, meus irmãos, é ouvida quando a Bíblia é pregada. É por isso que, como crente, como ovelha do rebanho, você não pode deixar de vir ao culto, ouvir o seu pastor. Não um pastor Milton ou algum presbítero que pregue aqui no dia do Senhor, mas o supremo pastor, que comissiona pastores auxiliares para pregarem a igreja. E é por meio da pregação fiel que esse supremo pastor continuará guiando as suas ovelhas. Mantenha os seus ouvidos bem atentos à voz do supremo pastor, não negligencie os cultos. Há muitas ovelhas, meus irmãos, se desviando por não darem ouvidos à voz de Cristo. E como eu disse, Jesus tem comissionado os seus pastores auxiliares, esses subpastores do rebanho, os presbíteros da igreja, docentes e regentes.
eles são chamados a imitar o Supremo Pastor. É por isso que quando Pedro escreve à igreja, abra lá a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, ele orienta estes pastores da seguinte forma, capítulo 5: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória em que há de ser revelada. E aqui você tem algumas curiosidades. A primeira delas, quem fala é o apóstolo, não qualquer apóstolo. Quem fala aqui é aquele apóstolo que traiu Jesus e que na sua restauração, Jesus perguntou: Pedro, você me ama? E quando ele disse: eu te amo, Jesus disse: pastoreia as minhas ovelhas. Mas ele não fala aqui de forma altiva, dizendo: eu, o apóstolo Pedro, chamado por Jesus para ser o pastor, estou dizendo a vocês. Não, eu estou rogando aos presbíteros que há na igreja, eu que sou presbítero como eles. Por que Pedro é presbítero? Porque ele pastoreia, ele foi chamado para isso. E então ele diz: pastoreai o rebanho de Deus. Como? Veja lá: não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. As características aqui dos presbíteros são totalmente distintas das características que você está vendo nos fariseus que expulsaram aquele moço da sinagoga. E então há uma promessa: ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa de glória. Os pastores locais, ou seja, os presbíteros docentes e regentes das igrejas locais, precisam ter em mente que as ovelhas não são deles. Há um Supremo Pastor. Foi ele que fez as ovelhas virem para o rebanho. Foi a voz dele que as ovelhas ouviram e se converteram e foram salvas. Os subpastores, que somos nós, são usados por Deus, mas são subpastores. O rebanho não lhes pertence. Só há um pastor nesse rebanho: Jesus Cristo, o bom e verdadeiro pastor. Presbíteros têm a responsabilidade de fazer esse Supremo Pastor ser visto no ensino da palavra. Essa é a responsabilidade. Mas há uma última lição no texto. A última lição é que as verdadeiras ovelhas rejeitam os falsos pastores. Veja a sequência lá do texto de João. Jesus vai dizer que há um aprisco ali em Israel. Há muitos tentando entrar, mas não entraram pela porta. Existe um verdadeiro pastor, ele é esperado. Este pastor fala, as ovelhas atendem a sua voz, as ovelhas o conhecem. E então ele diz no verso 5: mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Verdadeiras ovelhas rejeitam o falso ensino, rejeitam falsos pastores, ao mesmo tempo em que estão ouvindo o Supremo Pastor. As duas coisas caminham juntas, porque se as ovelhas não estiverem ouvindo o pastor verdadeiro, elas não terão discernimento para rejeitar o falso pastor. Porque a forma que nós temos para distinguir um do outro é a Escritura. É fazer como os bereanos faziam quando Paulo anunciava o Evangelho, e eles conferiam para ver se as coisas eram de fato assim. Não há outra forma. Não é pela cara,
Eu acho que o pastor Milton tem cara de pastor de verdade, né? Eu acho que ele é crente mesmo, de verdade. Eu acho que o presbítero Loí, eu acho que ele tem cara de pastor de verdade. Mas eu conheci um presbítero que ele não tinha cara de presbítero, não. Não é pela cara, é pelo ensino, é pela verdade que sai dos lábios. E se as ovelhas não estão atentas à verdade, elas seguirão pastores falsos. Então a razão para a rejeição apresentada por Jesus aqui é essa: as ovelhas não conhecem a voz de estranhos. Lembre-se aí do caráter desses estranhos. Eles são como o ladrão e o salteador. Eles querem espoliar as ovelhas. Comentando esse texto, Erasmus Sarsênios disse o seguinte, abre aspas: ele também, o falso pastor, saqueia as consciências, de forma a serem despojadas do ensino puro, da verdadeira justiça e de outros bens espirituais. Por isso, podemos definir os falsos apóstolos como aqueles que são ladrões e salteadores. E se você olhar para o contexto, essas palavras estão sendo dirigidas aos fariseus. São eles que estão querendo tirar daquele moço a verdade que ele já cria, dizendo: dá glória a Deus, esse que te curou é um pecador. Lembra da resposta do cego? Ele não deu ouvidos à voz do falso mestre. Ele diz: se é pecador eu não sei, de uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu vejo. Nunca se disse na história que Deus ouviu um pecador. Se esse homem fosse pecador, Deus não o ouviria. Sabe o que o cego está fazendo? Está rejeitando o falso ensino, porque ele está convicto de quem é o seu pastor. Para ter como rejeitar os falsos mestres, ovelhas precisam manter as palavras do Supremo Pastor em seus corações, a fim de não pecarem contra ele. E a pergunta aqui é: você tem guardado o seu coração? Não é sem razão que a Bíblia ordena isso. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração. Ou guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Quais são as vozes, além da voz do seu bondoso pastor, do Senhor Jesus Cristo, que você tem abrigado no seu coração? Porque há muitos crentes que vêm à igreja, ouvem o sermão, entendem que foi um sermão fiel, se foi fiel, foi dito por Jesus, e estão oferecendo seus ouvidos aí a qualquer porcaria que tem sido falada, e enchendo o coração deste monte de baboseira. Há muitos cristãos que não têm se preocupado em ouvir boas pregações, pregações que exaltam o Supremo Pastor, que exaltam a Cristo, que colocam o homem no seu devido lugar. Muitos crentes que vão atrás do pregador da moda. Qual é o pregador que está fazendo sucesso agora na internet? É esse. Pessoas que vão surgindo de repente, que não se sabe de onde vieram, aparecem nas mídias, falam de falsos ensinos, que muitas vezes são seguidos por crentes verdadeiros. Eu me lembro que isso não é de hoje, né? Porque quando eu converti, apesar de não ter internet na época, não como hoje, as manhãs de sábado, elas eram cheias de programas de pastores das mais variadas igrejas, denominações e seitas. Pois tinha crente que ia de 7 horas da manhã até meio-dia, ouvindo todo mundo que falava em nome de Deus. E às vezes o pregador das 7 horas falava exatamente o oposto do pregador das 8 horas. E o crente saía falando que esse sábado foi uma bênção, todos foram uma bênção. Que negócio é esse? Que discernimento é esse? Eu me lembro do reverendo Augusto dizendo que alguém disse para ele: Senhor, eu gosto muito de ouvir o senhor e o Edir Macedo. E o Augusto disse: eu acho que ela não me entendeu e nem entendeu o Edir Macedo. Ela não entendeu nenhum dos dois, por isso que ela gosta dos dois.
Meus irmãos, nós precisamos ter muito cuidado. A verdade é que ovelhas de verdade, que têm a palavra no seu coração, irão rejeitar. Mas há muitos crentes, incluindo presbiterianos, que estão confusos, porque estão ouvindo muitos pregadores que são diferentes, e que pegam um pedacinho desse e montam um corpo teológico que mais parece o Frankenstein. É uma crença confusa. E no final, os corações não são consolados. Porque confusão não traz consolo ao coração. Você precisa rejeitar o erro. Para isso, você precisa estudar seriamente a Bíblia. Você precisa ler bons livros. Ler. Nós estamos nos aproximando aí do finalzinho do ano, finalzinho de dezembro. Quantos livros de boa teologia você leu? Deixa eu mudar a pergunta aqui. Você leu algum livro de teologia esse ano? Não, pastor, eu leio a Bíblia, sabe? Não, é bom ler a Bíblia. Leia todo dia. Mas leia bons livros que te ajudam a entender a Escritura. Deus tem dotado muitos homens para ensinar a igreja. Nós somos agraciados. Nós estamos num tempo onde se tem muita coisa boa para ler. E os crentes estão lendo um monte de coisa. Mas não leem bons livros. Não negligencie a sua vida com Deus. Busque conhecer a cada dia mais a voz do seu Supremo Pastor, que fala na Escritura. Mas lembre-se, bons livros expõem fielmente as Escrituras e são ferramentas indispensáveis para o seu crescimento. Infelizmente, nós estamos num tempo em que a internet tem dado voz a vários falsos mestres. Então, você precisa redobrar o cuidado e você precisa avaliar qualquer ensino por meio da palavra do seu pastor, do seu supremo pastor, que é Jesus Cristo. O texto ensina verdades sobre o pastoreio. Falsos pastores são uma realidade. O verdadeiro pastor cuida das ovelhas, Jesus Cristo. As verdadeiras ovelhas rejeitam os falsos pastores. Se você é um cristão, se você faz parte do rebanho de Deus, se você é ovelha do pastoreio de Cristo, Jesus Cristo está cuidando e continuará a cuidar da sua vida até o dia final. Ele deu a você líderes fiéis. Louve a Deus, porque Ele tem colocado em nossa igreja presbíteros fiéis. Ore pelos presbíteros da igreja. Ore para que Deus sustente cada um daqueles que Ele tem colocado aqui, seja docente ou regentes. Venha aos cultos. Não negligencie o dia em que o pastor marcou para falar com as suas ovelhas. Venha às quartas-feiras. Venha em qualquer dia que a palavra esteja sendo ensinada, porque você precisa distinguir o falso ensino, e você vai fazer isso conhecendo o ensino verdadeiro. Encha o seu coração da palavra de Deus, e assim você terá condição de rejeitar os falsos pastores. Saiba que falsos mestres sempre serão usados pelo diabo para tentar fazer errar as ovelhas do Senhor. Mas louve a Deus, porque Jesus, o bom pastor, que leva você às águas de descanso e aos pastos verdejantes, prometeu cuidar de você e efetivamente fará isso até o dia final.